Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, amigas e amigos, estamos de volta para mais uma temporada, né, professor Alfredo, do nosso Disrupt Podcast. Mais uma temporada, mais um ano. 2026, iniciando agora com um querido amigo nosso, né? Exatamente, o Juliano Murbach. Juliano Murbach, que é advogado, é mestre em Direito, é mestre em energia, é um espetáculo. Maior estudioso do New York Times e da... Estuda New York Times, estuda The Post, estuda tudo. E hoje ele vai falar de um tema maravilhoso, né, Alfredo? É, um tema, assim, muito em voga, né, que a gente já tratou em alguma medida transversalmente aqui, mas nunca diretamente. Acho que essa questão é muito importante. E com essa profundidade que o nosso Juliano vai trazer, que é a inteligência artificial na economia. Juliano, querido, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo. Boa tarde. A satisfação é minha estar aqui com dois grandes amigos, né? Alexandre Barbosa, Alfredo Copete, a todos também que nos ouvem. E muito feliz, né, por inaugurar esta nova fase 2026 aí, uma honra estar com vocês, né? E nesse tema que é tão instigante, né? Em especial nós, né? O Alfredo um pouquinho mais novo, mas que viemos de uma geração de máquina de datilografia, que daí evoluiu para uma elétrica, daí vieram os teclados. Então nós somos aquela geração que acompanhou essas mudanças, não tão novinhos, né? E que tem um pouco de dificuldade, né? Pelo ritmo alucinante que as coisas estão acontecendo, mas que estamos tentando acompanhar. Claro que os nossos filhos vão ter muito mais facilidade, porque eles já vão nascer nessa cultura e nesse ambiente automatizado, ainda mais de IA. E nós vamos tentando acompanhar o que não é fácil, né? Vamos aprendendo, né? Assim, eu, mais novo, diz o Juliano, mas eu fiz aula de datilografia também. Ah, né? também fez. Um negócio aqui, assim... Tinha uma caixa em cima para você não olhar? A minha tinha uma caixa em cima, você não podia olhar. Isso. Impressionante, né? Eu conto para minha filha, hoje ela não acredita. E tem um meme disso, né? Tem uma máquina de escrever e, obviamente, a máquina de escrever, você escreve e o papel vai rodando e vai saindo o que você escreve. E a criança, tem uma foto e a criança olha para o pai. Impressionante, papai, imprime automático. Imprime automático. Só tem um detalhe bom dessa história toda, né? Eu vejo a meninada aí, ninguém me acompanha na datilografia hoje em dia. É só um dedinho, dois aqui, você usa os 4 de cada mão e vai embora. É isso. E fala pra gente, Juliano, como é que você vê esse momento histórico da inteligência artificial? Nós conversávamos há pouco e sempre conversamos sobre a questão de como a IA está nos surpreendendo a cada dia. A inteligência artificial, os vários aplicativos, os vários recursos, cada dia se desenvolvendo mais, cada dia tornando mais, aspas, inteligentes. Fala um pouquinho para a gente de como você tem visto isso, meu amigo. Então, é um campo vasto, né? Tem inúmeras variáveis que você pode especificar. E nós ficaríamos aqui o dia conversando sobre isso e não esgotaríamos, né? Mas, assim, a questão da evolução tecnológica ela é muito grande e eu acho que eu pautaria para a gente tentar focar num exemplo mais, ou numa variável mais específica, que é a parte de economia, né? Porque a questão de desenvolvimento, nós sabemos, as empresas estão se matando aí, em especial o Google com o Gemini, a Anthropic com o Claude, e a OpenAI com o ChatGPT, né? Então, assim, tem muita startup pequena tentando abocanhar um pedaço desse. O que já está acontecendo é que as gigantes estão comprando, né? Mas essa questão do desenvolvimento a gente pode conversar com calma. O que eu proporia que a gente conversar um pouquinho na parte financeira da coisa, né? O que se fala muito do que acontece. O ecossistema de IA, basicamente, ele é fomentado pelo quê? Pessoal técnico, né? Os pesquisadores, aí entra tem a comunidade, inclusive, acadêmica. Envolve data center, que é a energia, que é o grande gargalo hoje dos data centers, chips, né, NVIDIA, etc. e tal, e investimento, né? Podem ter um ou outro componente, mas basicamente o ecossistema ele gira em torno disso. Na parte de material humano, o que nós começamos a ver desde o ano passado foi uma guerra entre as gigantes comprando os grandes cérebros, né? A Meta roubando o pesquisador da OpenAI, a OpenAI roubando da Anthropic e assim por diante. Na parte de infraestrutura, basicamente é chips, né? E nós temos a NVIDIA, hoje é uma empresa que vale 4,6 trilhões de dólares, né? Um negócio assim, se vocês terem uma ideia,
O PIB brasileiro em 2025 está sendo, não vai sair dia 3 de março agora, mas se fala em algo de 12 ponto alguma coisa trilhões de reais, o PIB brasileiro de um ano. Se nós pegarmos as 7 magníficas, né, Google, que na verdade é o Alphabet, Apple, Tesla, enfim, são 20 trilhões de dólares, dão 100 trilhões de reais. As 7 empresas, em termos de valor de mercado, hoje têm 10 vezes o PIB do Brasil, em termos de valuation. E eles estão nessa guerra. Primeiro, em termos de buscar os grandes cérebros humanos que ainda estão criando a IA, que daqui a pouco isso vai acabar porque ela está se transformando, como nós conversávamos aqui antes, né, mas ainda existe essa procura. E, basicamente, a questão de energia, né? O que se fala muito em investimento de infraestrutura, além dos chips, que é uma outra briga que a NVIDIA está travando com a AMD, o Alphabet, o próprio Google agora quer fazer seus chips também, mas a questão central nos Estados Unidos é data center. Por quê? Porque esse poder de processamento computacional exige muita energia. Para vocês terem uma ideia, são dados já factíveis, uma pergunta num chat GPT mediana, ela consome 0,34 watts de energia, tá? Isso é 70 vezes mais do que uma mesma pergunta no Google. Então, a IA, ela demanda, em função da sua capacidade computacional, um gasto de energia absurdo. E se nós falarmos em Estados Unidos, não há infraestrutura energética para isso. Por isso que tem todo esse boom de construção de data centers que traz a seu reboque aí, as cidades não estão gostando disso, porque são instalações gigantes, é barracão de 1 milhão de metros quadrados, não é um barracão de uma indústria de automóvel. E aí isso impacta ambientalmente, impacta na cidade. Também a outra discussão nessa ponta é quem vai pagar essa conta, porque a demanda de energia vai encarecer para todo mundo, então a população, o cidadão está bravo com isso. Para o político americano é um problema, porque se aumentar o custo para todo mundo vai ficar bravo, a ponto de que, recentemente, o Google tem anunciado isso, e também a Microsoft, que é a grande parceira financeira da OpenAI, a retomada por parte da OpenAI de energia nuclear, né? A energia nuclear ela evoluiu muito, existem as chamadas pequenas produções ou médias, e eles vão bancar a sua própria energia, porque sabem que não tem como pegar do sistema estatal, né? Da mesma maneira também, o Google fala muito em energia geotérmica, eólica e assim por diante. Então, imaginem vocês o tamanho e o volume financeiro que nós estamos falando. É uma coisa que move o mundo. Só para eu não monopolizar a conversa, saiu uma notícia ontem do Wall Street Journal, uma comparação. O gasto com IA, nessa parte de infraestrutura energética e chips e tecnologia, é o segundo maior gasto da nação Estados Unidos. Eu não sabia disso. O maior gasto que o Estado americano teve foi a compra da Lusiânia, que foi os Estados Unidos quase dobrou quando comprou esse estado. Depois disso vinha o custo para levar o homem à Lua, o custo para fazer ferrovias lá por volta de 1850 e as pavimentações de estradas. Hoje, o gasto de IA passou todo mundo, menos a compra da Lusiânia. Impressionante. E assim, vai piorar, né? E sobre essa questão que você estava falando, Juliano, a questão energética, eu imaginei que tu fosse para esse lado, até pela tua formação. Só uma pontinha. Por causa da tua formação, mas lembrando de uma informação que não sei se é verídica, que os chineses estão fazendo esses ambientes tecnológicos de uso energético no fundo do oceano, para que resfrie mais rápido, etc. Então, a corrida por chips, né, que também tem um viés bélico aí, a gente não precisa entrar nisso, mas tem essa questão, né, do domínio da guerra sobre a questão dos chips, que é produzida pela China. A China tem um know-how muito elevado, né, diante disso, mas também a questão da energia no fundo do mar, né? E isso é algo que tendencialmente pode ser uma resposta adequada, mas também pode ser uma catástrofe. Imagina se rompe tudo aquilo no oceano. A China, nessa parte, ela vive um momento muito ímpar, porque ela ainda está atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia de chip, tanto que, por uma preocupação de segurança norte-americana, os Estados Unidos proibiram que as empresas americanas vendessem os chips mais tecnológicos para a China. A China está atrás, mas avançando a passos largos. Mas em termos de sistema elétrico, a China, que vem investindo muito em energia renovável e tal,
ela não tem essa preocupação elétrica dos Estados Unidos, eles têm energia de sobra para fazer isso, eles não têm a tecnologia de ponta igual dos Estados Unidos, mas caminha passos largos para isso. E aí eu devolvo, Alfredo e Alexandre, algo que me preocupava, por quê? Voltando na parte de finanças e economia, toda hora é anunciado, mas a OpenAI, vamos pegar a OpenAI e Anthropic, que é do Claude, né? São empresas deficitárias, né? Então a lógica, vamos pegar essas duas fora o Google, porque o Google é uma empresa já antiga, claro, que tem receita, uma das maiores do mundo e tal. Mas a Anthropic e a OpenAI são empresas novas, praticamente startups que ganharam escala a partir de 2023. Na verdade, né, o Anthropic, o CEO, que é o Dario Amodei, ele era sócio do Sam Altman na OpenAI, brigaram por uma questão de segurança. O Dario Amodei é um cara muito seguro, muito preocupado com o que vai acontecer, que a gente não vai poder conversar sobre aqui agora, que é um tema, podemos fazer um outro encontro sobre isso. Mas o que me chamava a atenção? Essas empresas recebendo capital, investimento, rodada de negociações, e só fala em bilhões de dólares e bilhões, e não tem receita, né? Porque não tem, assim, perto do que, ainda mais esse custo agora para aumentar essa infraestrutura. Tem receita, mas não para fazer nem perto. Frente a tudo isso. De 10 bilhões e gasto de 400, não fecha a conta. Bom, então, para quem não sabe, eu fui atrás tentar entender qual que é a lógica financeira dessa história. Então, assim, não é que a OpenAI é uma grande parceira da Microsoft, é outra gigante que põe dinheiro. Gemini é o Google, que é dele, põe dinheiro. Anthropic, muito dinheiro da Amazon e também do próprio Google. Bom, nessa história, como que funciona o tripé financeiro? Vamos pegar a OpenAI e o Anthropic, que é o Cloud. Primeira coisa, eu não sabia disso, não sei se as pessoas sabem. Essas empresas, elas fazem uma permuta com o sistema de nuvem, Microsoft, da Amazon, que é muito forte e tal. Então não é que a Amazon, o Microsoft coloca um dinheiro na conta da OpenAI ou do Anthropic. Eles fazem como se fosse uma espécie de permuta em que a OpenAI e a Anthropic podem usar o poder computacional de nuvens dessas grandes empresas em troca de participação societária. Então não é que entrou dinheiro, essa troca é a determinante financeiramente falando, tá? E existe uma jogadinha contábil aí que essas grandes empresas, elas registram como investimento, mas investimento não é um dinheiro que circula naquele próprio sistema. Basicamente dessa maneira. Segundo lugar, está tendo muito recompra de ações de funcionários. Então, para fidelizar o funcionário, essas empresas dão um percentual de ações. E aí o sujeito lá tem um cargo médio e as ações dele valem hoje 20 milhões de reais, não tem liquidez. Então, de 2 anos para cá, se começou um movimento das grandes comprarem as ações desses funcionários. Essas empresas não estão listadas em bolsa, né? Então não pode ter uma venda pública, são vendas privadas, e aí o funcionário consegue fazer um dinheiro agora que está em alta, isso é mais para ele. E em terceiro lugar, os fundos soberanos, também se fala pouco disso, mas fundo de Abu Dhabi, Arábia Saudita, fundo de Singapura, e os grandes fundos de capital de risco, eles estão investindo dinheiro por quê? Né? Mesmo não tendo retorno ainda hoje. Primeiro, uma lógica de ganhar. Quem chega em primeiro lugar vai colher muitos frutos disso. Então, todo mundo coloca dinheiro para tentar ser o primeiro lugar. E segundo, que é o medo de ficar de fora. Se ela realmente virar essa disrupção que nós estamos falando, que é bem o nosso podcast aqui, quem não investiu e está de fora tem esse medo. Então, mesmo que estejam queimando caixa, estão colocando dinheiro. Por isso que essa discrepância entre o que resolve. Só para terminar, tanto que a OpenAI hoje está pensando em colocar anúncios, né? Se isso acontecer vai ser muito ruim para poder alavancar mais receita. E também eles voltaram atrás, mas chegaram a dizer que um pesquisador da área de farmácia, que se ele descobrir uma fórmula, uma cura para uma doença, ele teria que pagar royalties por ter usado a IA. Aí pegou mal essa história e eles voltaram atrás. Então, assim, essa conta não... O contrário também deveria ser verdadeiro, né? Pois é. A IA está usando banco de dados mundial. E isso é engraçado. Qualquer artigo que você vê do New York Times, ele coloca no finalzinho: a New York Times está processando a OpenAI e a Microsoft por usar seus dados. Já o Wall Street Journal fala: o Wall Street Journal tem uma parceria com a OpenAI, então é briga. Mas o fato esse modelo não vai se manter. Tá? Só que eu falei tudo isso para dizer o quê? Nós estamos há 3 anos queimando caixa de B de bola, indo para tri,
e não começou o mercado financeiro a ficar um pouquinho cansado disso. Vai, pera um pouquinho, onde é que vai dar essa história? Né? Construir data centers mega bilionários e tal, e a gente não está vendo o retorno. Então tem um certo limite para essa tolerância a investir dessa magnitude que eu falei para vocês, de ser o maior investimento da nação americana fora a compra de um estado, e não ter retorno. Então, o que nós percebemos de outubro para cá, do final do ano para cá, é o mercado financeiro já um pouquinho com o pé atrás desta história, e isso vai azedar um pouquinho para frente e a continuidade de todo esse investimento. E qual que você acha que é a consequência? Você falou isso vai azedar. Digamos que azede. Digamos que nós tenhamos algum problema econômico envolvendo a manutenção dessas estruturas. O que você acha que pode acontecer? A queda da rapidez evolutiva das ferramentas, ou o que pode acontecer? Primeiro, uma bolha, né? Se fala muito em bolha financeira das empresas de AI e tecnologia que estão super valorizadas. E se essa bolha ela acontecer, aí é briga de torcida. Alguns entendem que tem, outros que não. Mas se tiver, o estrago do mercado econômico mundial vai ser violento, né? Como tu está dizendo que todo mundo está investindo nisso, e assim, e o lado árabe também, que na verdade o árabe tem que investir, né? Porque os bancos não podem ter juros, eles não podem receber juros, eles têm que ser parceiros dos negócios, né? Então isso, obviamente, essa pendência vai dar algum resultado. Se é para o bem ou para o mal, a gente não sabe. Mas assim, na tua pergunta, não trouxe resultado ou está demorando para trazer? Bolha talvez possa acontecer, mas é uma questão do mercado financeiro. Mas vai acontecer o que você falou. Vai começar, não digo secar a fonte, mas não nesse ritmo alucinante que nós temos hoje. Tá? O negócio é fora da curva, fora de qualquer outra percepção. Então, assim, e óbvio, né? Se não tiver um investimento de infraestrutura, de energia para o poder computacional poder funcionar, se não tiver dinheiro para bancar chip, naturalmente essa evolução estratosférica que nós estamos vendo, ela vai segurar. Mas aí eu faço uma ponderação. O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, né, que é esse que brigou com o Sam Altman, ele deu uma entrevista muito profunda, diversas páginas, na semana passada no New York Times, e ele fala isso, porque ele tem um lado otimista com a IA, que não é o objeto da nossa conversa hoje, mas ele tem um lado pessimista que ele fala o seguinte, eu tenho dúvida se a IA já não tem consciência, que é um negócio muito maluco, é o cara que está mudando o mundo, um dos poucos que está mudando o mundo. Fico preocupado com a concentração de riqueza. Ele entende, em resumo, que mercado de trabalho, os níveis júniores, né, advogado júnior e tal, em 1 a 5 anos vão acabar. Nível médio e sênior talvez não, mas daí tem aquele problema, como é que alguém vai ser médio e sênior se ele não pode ser júnior? Mas o que ele fala muito, gente, eu falei sobre isso agora, que você falou, Alexandre, é a questão da regulação. Ele fala, isso tem que ser regulado como um parâmetro de tratado nuclear. E ele fala muito da China, porque hoje, né, os polos são Estados Unidos e China. E aí dá uma criticada na China, que ela não tem esse controle. Então, assim, todo mundo tem que sentar e falar, vamos fazer regras e nós temos que seguir. Ele fala muito em Estado totalitário, usando disso, aí poder militar, enxames de drones, arma química. O Cloud, nas pesquisas deles, trapaceou, chantageou, ele fez maldade. Tanto que ele tem um pesquisador, acho que eu passei para vocês, eles têm uma diretora, que é uma PhD em filosofia, formada em Oxford, que é ela que vai no cérebro do Cláudio alimentando com questões principiológicas, humanitárias. Tal. Então é complicado. Assim, esse lado mais sombrio, tenebroso, digamos, da IA, que a gente... É um pouco o que mais que a gente trata também, tanto no programa de mestrado, né, que é sobre regulação, etc., o impacto na vida das pessoas, né? Olha que bacana, eu não sabia. A irresponsabilidade, né, da gestão da IA, porque você coloca isso para dentro da casa das pessoas, todo mundo está usando, uma demanda irrestrita. Estão namorando com IA, gente? Tem gente se suicidando. Tem IA, então, assim... Para além dessas macro questões que tu traz com muita propriedade, também tem o cotidiano das pessoas em carne e osso, que está sendo extremamente impactado. Nós no direito, estamos falando agora do direito, né? Existem situações em que a IA
ela engana, ou tenta pelo menos enganar aquele que faz perguntas e tal. Né? Por outro lado, a própria construção do conhecimento, né? A sabedoria, a dedicação, coisas que são elementares para o desenvolvimento humano, estão sendo deixadas de lado. Né? Nós temos um problema comportamental, vamos dizer assim, que é o problema segundo o qual as pessoas não sabem mais esperar, né? Não sabem mais colher frutos de uma dedicação mais profunda sobre algo, etc. E isso também vem da IA, né? Acho que esse é um problema social fortíssimo. Ela tem, são todas essas discussões, né, na educação, que já vinha do Google. Até uma questão interessante que eu esqueci de falar, mas acho que vale a pena. Na verdade, quem começou com essa história toda, né, desde o IBM, embrionária e tal, mas foi o Google. Né? O Google era a nossa primeira IA, vamos chamar assim. Mas o que aconteceu? A OpenAI veio em 2023 e explodiu com o ChatGPT. E explodiu, escalou, cresceu, virou a potência que é hoje. E o pessoal do Google ficou mordido, porque eles perderam, né, até então. E quando a OpenAI explodiu e cresceu e apareceu e dominou esse mercado, o pessoal do Google mordido, mas eles têm muito dinheiro, né? Não é uma IA que surgiu agora, uma startup. O Google foi atrás, né? E a partir de meados do ano passado, o Gemini começou a buscar, porque existe um teste lá que é feito sobre as qualidades e tal, e o Gemini, que sempre ficou atrás, ano passado ele alcançou. Quer dizer, eu li que o Gemini está ali para... E eu acho particularmente que ali tem dinheiro, né, mais tempo, e eles estavam mordidos, Alexandre, com essa história. Assim, mas assim, dificilmente vai ter um vencedor. O que vai acontecer é o seguinte, vai sair uma versão do Claude e vai ficar um tempo à frente. Depois vem o Claude GPT, passa, e vai ficar isso, né? E o que eu recomendo é que cada um aí, como diz o artigo do teu colega, que assine as versões pagas, quem puder pagar, porque a capacidade de processamento é muito maior do que a versão paga, você tem respostas mais profundas e tal, mas é indissociável da nossa vida, né? Agora, o que vai acontecer isso em termos de mercado de trabalho, bem ou mal para a humanidade, nós temos que fazer um outro encontro, porque hoje é briga de torcida, né? Alguns veem um final catastrófico, e distópico. Outros veem, não, ninguém mais vai trabalhar, dinheiro vai pingar na conta e vai estar tudo certo. Então, assim, são visões. Essa é a fala do Elon Musk, né? Que não precisa mais... Acabou a escassez. Ninguém mais precisa fazer nada, né? Falando em economia, acabou a escassez. Mas tem um outro lado, né? Que é o lado produtivo, né? A gente viu a vinculação da IA na medicina, é impressionante, né? A China criou 70 mil postos de atendimento médico, sem nenhum médico, que tem uma capacidade de diagnóstico de doenças, absurda, né? Doenças comuns, né? Mas de 90 e tantos %. Então, assim, é algo que a gente fica impressionado. Né? Juliano, nessa perspectiva econômica que você falou, eu li há mais de um ano, e eu não percebi se isso efetivamente tomou corpo, se aconteceu ou não. Eu li que na Argentina existia um projeto de construir data centers gigantescos ali na região dos desertos argentinos ali. E que isso seria algo extraordinário, por quê? Porque lá tem muita energia, seria basicamente solar, e que eles conseguiriam ajudar nessa construção aí de segurança de informação e etc., por conta da região. Você... Eu não soube mais nada, eu vi também, mas não tenho. Eu acho que talvez até pelo... Eu fiquei curioso de saber como é que será que está hoje. Eu acho que até pelo ambiente um pouquinho que ainda está em consolidação da Argentina, com dificuldades, eu acho que não foi para frente. O investimento fora dos Estados Unidos e China, que parece que o capital começa para a Índia, porque a Índia tem um material humano muito bom, né, tem uma mão de obra qualificada. Você vai falar tecnologia, eles são fortes. Como o chinês, muito indiano foi para os Estados Unidos, aprendeu, voltou, então eles têm uma cultura, um ecossistema muito bom. A capacidade de energia é muito bom, então eu vejo que um terceiro player que deve aparecer aí é a Índia. E olha, não vejo nenhum país europeu nesse momento, também a Europa, né, como que ficou para trás em muita coisa aí, demorar muito. A Europa 10, 15 anos atrás, 20 anos, tinha o mesmo PIB dos Estados Unidos, a Europa inteira. Hoje tem metade. Pois isso então assim, e se nós formos falar do Brasil, gente, a gente falando disso e tal, e o que nós temos aqui nisso? Nada, né? Assim, e não sei se teremos algum dia capacidade técnica, mão de obra especializada para isso.
infraestrutura e investimento para acontecer isso. A preocupação é alta concentração em pouca gente. Se continuar nessa linha quase distópica, uma coisa de uma grandeza inimaginável, a verdade é que vão ter 20, 30 pessoas no mundo aí que vão concentrar, que são esses que já concentram, na verdade. Então, assim, aí entra a parte de vocês, que vocês estudam no mestrado, que eu acho que tem que regular sim. Em algum momento vai ter que, a mão forte do Estado vai ter que entrar para segurar. O lobby dessas empresas dos Estados Unidos é uma coisa que envolve dinheiro, é um negócio maluco na parte de finanças. E o lobby está sendo bom para eles, mas acho que vai chegar num ponto, Alexandre e Alfredo, acho que é muito legal que o mestrado de vocês abordem isso, que a mão forte do Estado vai ter que dar uma segurada, senão a coisa vai complicar. O problema é qual Estado, né? O problema é qual Estado. Por quê? Porque se você pensar, hoje, o grande player é o americano, né? Os Estados Unidos da América do Norte, ou seja, nós teríamos que pensar a regulação a partir dali. Você acha que eles têm interesse? Não é nem da natureza deles política a regulação. É por isso que o senhor ele fala que seria algo como um tratado nuclear, quer dizer, que é todo mundo sentar na mesa e tentar fechar. Acho que esse é o caminho, né? Que é um caminho, uma questão transnacional, né? Transnacional, mas assim, com baixa legitimidade, pelo menos. Né? Confiança, tem que confiar, né, que você não vai querer. O Irã falou que ia fazer ogiva nuclear. Então, assim. Teria que ser alguma coisa a partir de ONU, mas precisa ver até a ONU também, a credibilidade hoje. No mestrado de vocês, alguém já fez algum TCC sobre isso? Já se debruçou sobre IA? Regulação. Sobre a regulação da IA, não. Olha aqui, que negócio regulação da IA em nível nacional já tem trabalhos. Agora, essa coisa eu acho que transversalmente o pessoal fala da IA, da regulação, mas não objetivamente sobre este tema. Fica aqui o desafio, né? Eventualmente para os novos alunos aí, para que é um tema instigante. A Constituição Mundial do Ferraioli que poderia ser aplicada numa perspectiva de regulação da IA. Poderia. Né? Ele fala dos problemas globais, né? E tal, aí seria questão bélica, questão de IA também, mas não só isso, questão da fome, né? Fome global, essas coisas. Mas não temos tempo para mais nada. 17 e pouco, nosso passou tempo, rápido, infelizmente. Rapidinho. Passa rápido, né? Passa rápido, que bom. Boa conversa com gente que conhece, a coisa é agradável e as coisas agradáveis parece que passam mais depressa. Né? Exatamente. E semana que vem estaremos aí, não? Mais um Disruptcast aqui na CBN às 16h30. Na terça-feira. Terça-feira. Também Professor Juliano. Estamos no YouTube. YouTube e Spotify. Estamos sim. Juliano, querido, muito obrigado. Ótimo papo. Eu ficaria aqui mais umas horas, viu? Porque tem muita coisa para falar. Eu que agradeço, professor Alexandre, professor Alfredo. É uma satisfação estar aqui. A todos que nos veem, nos ouvem pela CBN aí. E sempre que chamado, aqui estarei para debater com os amigos esses assuntos de interesse de todo mundo aí, tá bom? Obrigado, Juliano. Um abraço, gente. Até mais. Até mais. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.